Boa noite todo mundo de novo, né? A nossa aula de hoje a gente vai fazer um movimento um pouco diferente, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, vou mandar no grupo uma atividade e que a gente vai usar a aula para fazer, tá? Eu vou ler a atividade junto com vocês, a gente vai conversar sobre a atividade e vocês vão fazer a atividade. Quem tiver com um computador, pode fazer pelo computador digitado. Quem não tiver com computador, abre o caderno e faz na mão e depois tira a foto e me manda, tá? É a primeira atividade que a gente vai fazer uma revisãozona, né, sobre o que a gente já trabalhou até aqui. E a gente vai conversar sobre isso, porque eu sei que a vida de vocês é corrida, que tem gente que tem 2 trabalhos, tem filho, tem marido, Marco tem esposa, e aí vai, né? Dentro dessa conjectura que a gente não consegue muito tempo extra da sala de aula. Se a gente estivesse na sala física, a gente ia se dividir, entregar a atividade, né, para que vocês fizessem, e assim sucessivamente, tá? Então, por isso que a gente vai compartilhar por aqui. Deixa eu já enviar no grupo para quem quiser baixar, e além do celular, né, mas eu vou compartilhar a tela aqui também. Peraí. Nada, vem cá, mãe. Vamos lá. Estão vendo a tela? Sim. Não. Vamos lá. Então, são 6 perguntas, só que a pergunta 6, você vai ter que escrever nas alternativas, tá certo? Eu mandei no grupo ela em PDF. Alguém está com o computador aberto, quer que eu mande ela em Word? Pode mandar. Pode Por mandar? favor. Eu vou mandar Sim. em Word, porque aí vocês já podem abrir e fazer por lá também, certo? Quem tiver com... Vamos lá. Ai, cadê? Vocês estão me vendo aí? Então, bora lá. Sim. Todo mundo com caderno, papel na mão? Leia as perguntas a seguir e escreva um texto falando quando essa disciplina que começou. O que era psicologia para você? Com o início da disciplina, mudou sua opinião sobre? Agora, após as nossas aulas, escreva o que é psicologia, a diferença da psicologia para o senso comum e a psicologia para a ciência. Ok? Vamos conversar por essa? Alguém tem alguma dúvida? Só é pedir a fala. Pode falar, Elizabeth. Outra dúvida, a senhora quer... Desculpa, O texto é mais ou menos com quantas linhas? É extenso ou uma resposta normal? Não, você vai escrever, você vai responder as perguntas, é por extenso, lógico, né? Porque você vai responder as perguntas, dentro da pergunta, né? Deixa eu abrir de novo aqui, né? Aqui a gente tem, quando começou a disciplina, o que era psicologia para você? Uma pergunta. Com o início da disciplina, mudou sua opinião sobre 2 perguntas. Agora, após as nossas aulas, escreva o que é psicologia, né? O que é realmente. Primeiro você vai falar antes o que era para você, mudou sua opinião ou não, né? E aí você vai escrever o que é psicologia, a diferença da psicologia do senso comum e a psicologia para a ciência.
É um parágrafo, 2 parágrafos, depende da sua resposta, né? Não vai ser uma frase, porque é uma pergunta que ela é formada por 3 perguntas, tá certo? Certo, certo. Então, bora lá. Oi, não, quem está com o computador aberto, pode pegar o computador e já ir abrindo o programa de Word junto com a aula e já digita, escreve embaixo, porque depois você vai salvar com seu nome, né, com tudo seu, né, seus dados, e vai enviar para mim de volta para eu corrigir, tá? Não precisa enviar no grupo, pode enviar pelo meu e-mail ou no privado. E quem não está com o computador aberto, pode pegar um papel, uma caneta, um caderno e escrever, tá? São 19h40. 19h40. A gente. 10 minutos está bom para essa pergunta? Eu acho que 10 minutos está bom. Sim, aqui na sala de aula. Oi, Isabela, seja A gente não bem-vinda. pode responder todas e depois enviar, não? Está no grupo do WhatsApp. Acabei de enviar no grupo do WhatsApp. E quem quiser, escreve um e-mail aqui que eu copio e envio por e-mail também. Mas quem puder, pode abrir o WhatsApp no computador e baixar o arquivo ou abrir no celular. É isso que eu estou dizendo. Quem não tiver o computador para abrir no Word e começar a digitar, vocês podem abrir no celular e escrever no caderno. No final da aula, você vai tirar a foto da atividade e vai me mandar e eu corrijo. Então, eu vou lá, porque eu não sei mexer nesse negócio do Word, não. Vou lá no WhatsApp, vou escrever e responder, certo? Viu? Escreve aí no caderno. Já está no WhatsApp, mulher. Só é você clicar aí no grupo. Não sai você da sua tela, não. Você continua me vendo. Sim, eu vou lá. É. Tô aqui Ô, com a outra no Pro, celular. as Oi. questões que a senhora está mandando, a senhora vai fazer por parte, né? Uma, no decorrer Sim, de responder, uma vai a mandar gente para vai outra. Você... responder. Isso, a gente está fazendo aqui na sala de aula. Vem cá, a senhora Isabela quer e que a gente Elisane. mande para a senhora a foto do que a gente escrever, como a senhora disse, a senhora quer a Ah, pergunta e a não. resposta ou só as respostas? Só a resposta. Não precisa escrever a pergunta, não. Bota número 1. A gente vai, para quem não está com o computador e está pelo celular, vai lhe enviar a senhora quer que tire foto e mande para o seu zap ou para o seu e-mail? Pode mandar pro meu WhatsApp. Mas você manda depois que a gente acaba tudo, gente. Vamos lá usar Viu? esse. São 19h40, 19h50. A gente. 19h50 a gente volta com essa atividade, tá certo? Como é que se diz? Vamos lá, pessoal. Então, a nossa aula, a gente parou na que eu estava compartilhando com vocês a tela da primeira pergunta. Alguém, né, quer falar a sua, ler, não vai dar tempo todos lerem, tá certo? Então, serão alguns que irão Eu ler. quero. Posso iniciar, Pro? Alguém perguntou antes de você, Eli, eu acho que foi Josane. Pronto, eu aguardo, então. Pronto. Vá, Josane, lê primeiro, depois Eliane lê. Só a Gente, resposta, não né, Pro? precisa me mandar agora, não. Deixa eu ver, Maria Rita que mandou e Larissa mandou. Deixa para mandar tudo no final, quando a gente terminar todas as questões, tá bom? A gente ainda vai terminar as outras, mas tudo bem vocês já terem enviado essa. Vamos lá. Ó, Pro, eu botei no meu ponto de vista, né? Tá bem resumido e é o que eu penso, Pronto, assim. vamos lá. Antes de você falar, eu vou responder a pergunta de... Não, fala vocês duas, que aí depois eu falo a minha. Vamos lá. Certo. Eu Vai, coloquei assim, que pode falar? pode. A psicologia para mim, antes de iniciar a disciplina, era simplesmente uma área médica
que iria à procura desse serviço quem estava com problemas psicológicos, como depressão e outros. Certo. Hoje eu vejo e entendo que essa área da psicologia tem que estar aberto a todos de forma geral, em local de trabalho, de escola e na saúde pública. E para a ciência, a Sim. psicologia é uma forma de estudar e entender comportamentos e personalidade de cada indivíduo. Massa, show de bola, ó. Palminhas. Eliane, depois Marcos. Eu dou continuidade ou vou para a segunda pergunta? A primeira pergunta ainda, a gente está na primeira. Ah, como? Ah, sim, é o que a senhora quer ouvir o que eu escrevi, não é isso? É, No meu ponto de vista, como eu já sou da área da saúde, né, Pro? Eu sempre entendi que a psicologia é um ato de cuidado, nem só para aquelas pessoas que têm depressão, mas sim. aquelas pessoas que vivem em um ambiente que talvez não seja correspondido de qualquer outra forma. Então, Uhum, é importante que procure o psicólogo. E antes, eu percebi, bem antes de eu entrar na área da saúde, eu achava que psicólogo só era para quem tinha problemas mentais. E hoje eu já vejo de outra forma, que não é só para essas pessoas, é para todos nós, como a colega falou, está aberto para todos nós, massa. independente. Vou bater palminha de novo aqui. Vamos lá, Marco, pode falar. Pô, eu também tô no patamar das meninas aí, né? Antes eu Certo. entendia que a psicologia, né, estudava a reação e ações psicológicas das pessoas, né? O modo de agir que as pessoas tivessem de comportamento, né? Como tratamento psicológico, tratamentos nesse sentido, né? Mas só que a gente expande a questão psicológica no lado emocional, o lado profissional, né? A questão do trabalho em si, a questão de expandir, né, essa área de você trabalhar as pessoas de forma humana, né? De ter aquele contato direto com as pessoas, às vezes até para você se aproximar, saber que realmente está acontecendo na vida das pessoas. E isso realmente você consegue saber que a psicologia ela trabalha todo esse sentido, tudo isso englobado que as meninas já falaram, né? Junto Uhum. com um tratamento pessoal, entendeu? Massa, entendi. Gente, vocês, quem já foi meus alunos, sabem que para mim não existe resposta certa. Existe a resposta possível e construída por cada um de vocês. Claro que se for uma coisa que nada a ver, outro caminho, direcionamento de outro caminho, nada a ver, a gente vai dar uma consertadinha e vai falar. Mas é exatamente isso que vocês estão falando, nessa construção. E o quanto a gente pode fazer diferente com as pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade hoje. Todo mundo que tinha essa visão anterior e hoje pode ter uma outra visão, é porque não é culpa nossa, a gente aprendeu culturalmente isso. Então, a importância da gente poder, né, ensinar para os pequenos, para os adolescentes, para as outras pessoas que estão ao nosso redor, até adultos mesmo, que o psicológico faz parte da nossa vida e é um sistema que nos define enquanto ser humano, enquanto pessoa, que corresponde à nossa identidade e que não é nada que a gente não possa olhar, né? É algo possível, né, de se cuidar, tá certo? Massa. E eu vou agora responder a minha, que é a minha resposta sobre isso que Marcos me perguntou. Marco me perguntou. Vamos lá. Antes de eu entrar na faculdade, eu fiz psicologia depois de uma orientação vocacional. Antigamente era chamado teste vocacional. Hoje em dia a gente não faz mais teste vocacional, a gente faz orientação profissional na perspectiva de projeto de vida, porque todos nós, como nós somos seres humanos, e a gente age e exerce a nossa função diante do mundo, e a gente pode mudar, né? Nosso gosto, nosso querer, nossas coisas podem mudar. Então, diante disso, a gente não tem como atestar se você vai ser esse profissional.
Então, é uma orientação profissional na perspectiva de projeto de vida. O que eu quero para a minha vida? E para mim caiu que eu queria cuidar de gente. Só que cuidar de gente é um amplo acesso enorme, né? Eu queria cuidar de gente, eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, e aí eu fui pesquisar a área da saúde, e dentro da área da saúde eu fugi de medicina, né? Isso é uma realidade na minha vida, e eu só descobri pouco tempo. Por que que eu descobri há pouco tempo? Porque eu fugia dessa, eu não assumia para mim mesmo que eu era muito autoexigente. Então, eu com medo do vestibular, porque na minha época era muito mais difícil do que é hoje, e eu não queria não passar na minha autoexigência. Então, escolhi psicologia. E é engraçado, gente, porque quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu fazia psicólogo, terapia pessoal, mas eu não tinha noção o que era a psicologia enquanto ciência, eu não tinha noção do que a profissão iria fazer, como surgiu, etc. Então, eu sabia que cuidava de pessoas. E aí eu fui descobrindo o que era psicologia, e eu brinco que eu me apaixonei pela psicologia durante a faculdade, eu me descobri como psicóloga, né? A psicologia me convidou a ser psicóloga. Então, dentro desse lugar, é um processo de construção mesmo. E aí, no primeiro dia de aula, que às vezes todo professor pergunta, né? E o que é que você faz aqui? Por que você escolheu esse curso? Tarará, tarará, tarará. E todo mundo dizia, porque Freud isso, porque tal autor isso, porque a psicologia vai estudar tal coisa. E eu lá, ó, boiando, 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 boiando. Né? E eu virei para uma amiga minha, que é minha prima hoje, casada com meu primo, do meu lado, e perguntei para ela assim, que diabo é Freud? Eu não sabia. Ela, como é que você não sabe quem é Freud? O pai da psicologia, ele que criou a psicologia enquanto ciência, tarará, tarará. E aí eu disse para ela, eu não conheço. Então eu conheci realmente, eu acho que isso foi uma das grandes benfeitorias minha enquanto ser humano, enquanto profissional, né? Porque enquanto ser humano, porque eu fui aberta, né, disponível para aprender, enquanto profissional é porque eu fui sem cristalizar, né, nem sem aquela expectativa prévia, eu fui aberta à possibilidade, ao que poderia acontecer. Tá? Então, foi assim. E aí, enquanto profissional de saúde, que é o caso de vocês, que vocês não são da área da psicologia, mas são da área da saúde, é muito mais, é, como é que fala a palavra? Peculiar essa desconstrução, porque vocês não estão para estudar psicologia, vocês estão para estudar a enfermagem, nesse caso aqui, a enfermagem do trabalho. Né? Então, estudar e entender a psicologia para a enfermagem do trabalho é estudar e compreender o ser humano, a sua concepção, porque o trabalho ele é feito de ser humano, seres humanos, de relações. Então, é dentro dessa construção, né? Onde a gente vai desconstruindo esse lugar de cuidado. Ok? Vamos para a segunda questão? Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar? Eu, eu Diga. acho que todos nós aqui tivemos o mesmo pensamento que a senhora teve no início. No nosso caso, como a maioria é profissional de saúde, trabalha na área da enfermagem, Uhum. a psicologia é bem rasa. É aquela história assim, você sabe que vai trabalhar emoções, comportamento, mas de uma forma muito superficial. Com a aula, a gente entende que não é tão superficial assim. Ela é mais profunda. E não só na área de emoção ou comportamento, mas em outras áreas que a gente nem sabia que poderia estudar. Exato, é porque é uma desconstrução, gente, porque culturalmente a sociedade exclui a psicologia, né? Como se não olhasse, como fosse algo inexistente. E ela faz parte de nós, é um sistema que está igual ao coração, o pulmão, a bexiga, né? Então é dentro dessa concepção, tá certo? Vamos lá para a segunda pergunta. Explique a afirmativa. A psicologia
hoje se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo. Após, descreva qual é o objeto de estudo e a matéria-prima da psicologia. Lembra dessa aula? Quem lembra? Quem lembra? Vamos lá? Vamos responder essa pergunta? Explique a afirmativa. A psicologia hoje se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo. Então, você vai explicar essa afirmativa. Depois de explicar a afirmativa, você vai descrever qual é esse objeto de estudo e qual é a matéria-prima. Tá bom? Eu vou só dar pause aqui na gravação. Voltando aqui, vamos lá para a segunda pergunta. Quem quer falar sobre ela? Explique a afirmativa. A psicologia hoje se caracteriza por uma diversidade do objeto de estudo. Após a explicação, descreva qual o objeto de estudo e a matéria-prima da psicologia. Quem quer responder? Posso responder? Pronto. Pode. Deixa eu ver quem está falando. Elisane, pode? Elisane. Eu entendi que essa afirmativa, essa diversidade, seria os sentimentos, né, as emoções, não sei se está certo, e o objeto de estudo eu coloquei como a subjetividade, né, e a matéria-prima é as expressões visíveis, como os comportamentos, e invisíveis sentimentos. Ok. Quem mais? Alguém? Ainda não vou bater palma porque não está total certa, mas também não está total errada. Quando umas duas pessoas falarem, eu explico. Eu posso Então, falar? Pronto. pode. Eu coloquei assim que a psicologia estuda o ser humano corpo, o ser humano pensamento, o ser humano ação e afeto. E tudo isso é o que conclui que é a subjetividade. E sendo que o objeto de estudo é a subjetividade e a matéria-prima é o ser humano. Ok, também. Quem mais? Alguém? Eu posso Pode, falar? pode. Da frase eu coloquei porque existe uma diversidade de fenômenos psicológicos. O objeto de estudo eu coloquei o comportamento humano e a matéria-prima eu coloquei a subjetividade. Ao contrário, Fábio. Vamos lá? Vou lá explicar para vocês. Tudo que vocês falaram estão certo, mas quando a gente olha especificamente para a pergunta, a psicologia, para a frase, a psicologia se caracteriza por uma diversidade do objeto de estudo, é exatamente porque ela estuda o seu objeto de estudo, é a subjetividade. Né? Então, a subjetividade é o que traz a individualidade de cada sujeito. Então, não tem como um ser humano ser igual ao outro. Por isso que somos diversos, diferentes, e isso existe a subjetividade como objeto de estudo. E a matéria-prima, o ser humano. Então, por isso que a psicologia se caracteriza por uma diversidade do objeto de estudo, porque é a subjetividade. E a subjetividade ela é individual, ela muda, tendo o ser humano como matéria-prima e tendo dentro desse ser humano o sistema psicológico, onde entra a resposta de Elisane, né? Que é a emoção, o sentimento, a resposta que Jô traz, que Fabiana traz, que é a questão desse ser humano comportamento, desse ser humano relação, mas isso é um desmembramento da matéria-prima que é o ser humano. Ok? Respondido? Vamos para a segunda pergunta, a terceira pergunta. Alguma dúvida, gente? Compreendido até aqui, onde eu botei? Vamos lá. Traga uma imagem, alguém quer compartilhar a tela, alguém quer trazer essa imagem, onde você consiga, através dela, explicar sobre a visão do homem, pessoa, indivíduo, para a psicologia. Através dela, explique sua escolha e qual é essa visão.
Alguém quer compartilhar? Eu ainda não escolhi a imagem, não. Vamos deixar essa aqui, então. Ficou confuso, Marla? Não, Lara, eu já tinha falado. Eu acho que cortou a ligação. Você não precisa mandar a pergunta por pergunta. No final, você manda todas. Essa terceira pergunta eu vou deixar para que vocês me enviem depois, tá bom? Ou amanhã. Vou dar um espaço até amanhã de manhã para vocês me enviarem todas as perguntas, tá bom? Você pode enviar hoje, no final da aula, ou amanhã de manhã. Vocês vão escolher uma imagem aí no computador, no celular, e você vai o que represente para você a visão de homem, de pessoa, indivíduo, para a psicologia. Pode ser uma imagem, uma pessoa mesmo, ou qualquer imagem, gente andando pela rua, que você consiga caracterizar a visão do homem para a psicologia. Através dessa imagem, eu quero que vocês expliquem, justifiquem a escolha e qual é essa visão. Qual é a visão de homem para a psicologia? Ok? Você vai explicar a visão de homem para a psicologia. Entendido, galera? Vamos lá. Pergunta 4. Durante nossos estudos, pontuamos sobre o sistema psicológico. Explique com suas palavras o que é sistema psicológico. São 20 e 25. Eu abro essa pergunta, tá bom? Eu vou dizer quem que vai responder. Vou apontar assim, ó, fulano. Vamos lá. Durante nosso estudo, pontuamos sobre o sistema psicológico. Explique com suas palavras o que é sistema psicológico. Vamos lá, pessoal. Quem quer responder essa? Posso começar, posso, se ninguém vai falar. Não. Ah, eu vou apontar, Josi. Vou apontar a pessoa. Peraí, que você já respondeu, Elisane já respondeu, Fabiana já respondeu, Marco já respondeu. Solange, você? Eu torcendo para a Pro nem lembrar de mim. Sabe aqueles dias que a gente está precisando de uma psicóloga? Está com TPM, no escuro, não aguenta ouvir nem a sua própria voz? Pois, estou. Ah, boa. Mas é bom que a gente, como é que se fala? A gente faz diferente, não deixa essa sensação prevalecer. Assim. Ô, Pro, eu tô aqui. Se colocar no lugar do outro, tipo assim, empatia. Sistema psicológico. Vamos lá, o que é o sistema psicológico? No caso da minha pessoa? Não. A gente tem o sistema biológico e tem o sistema psicológico. O que é o sistema psicológico? Sistema psicológico. Vou passar. Vou passar, viu? Passa. Vou passar, mas observe, presta atenção. Andréa. Sim, professora. Na verdade, eu estou em dúvida. Eu estava aqui até conversando, tentando pesquisar na internet. Se o sistema psicológico é a mesma coisa que o aparelho psicológico?
Não, o Não? sistema psicológico, o aparelho psíquico é como o sistema psicológico se apresenta, né? Então, mas o sistema psicológico, então vamos lá, mas respondendo, quem quiser consertar a resposta, pode, se não, pode deixar do jeito que vocês quiserem. O sistema psicológico é o que define, é definido pelo pensamento, emoções e sentimentos, que se relacionam e influenciam no nosso comportamento. Isso é o Eu sistema. respondi assim, Pro. Você respondeu o quê, Eliane? Pode falar. Eu respondi que é um processo de comportamento humano que sustenta o que finaliza, que é o processo mentais e sensação e emoções. Massa. Né? Então, é o pensamento, emoção e sentimento que juntos interferem no nosso Finaliza, comportamento. Exatamente. Ok, pessoas? A questão 5 e 6. A 5 é para falar sobre as emoções, cada uma delas, e a 6 é para dizer se é verdadeiro ou falso e justificar. Como já são 8h30 e a gente tem conteúdo para dar hoje, vamos fazer o seguinte, eu tinha dito que era para entregar hoje. Quem quiser fazer após a aula e entregar, ótimo, pode fazer e entregar, tá? Quem quiser pode me entregar até amanhã à noite, tá bom? Ou enviar no meu e-mail, que está no final de todos os slides, tem meu e-mail, ou me mandar pelo WhatsApp no particular, não precisa enviar no grupo, tá bom? Combinado? Então, em vez de entregar hoje, Isabela tinha entrado depois, caiu, voltou agora. Elisane e Larissa perguntaram se era para entregar hoje, eu disse que sim. Mas não vou dar a opção para entregar até amanhã à noite. Tá certo? Combinado? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo de 10 minutinhos, beber uma água, levantar, esticar o corpo, e às 20h40 a gente volta. Combinado? Beleza, hora de jantar agora. A gente volta na estante. 20h40 a gente volta. Um beijo. Vou desligar aqui e aí eu mando outro link. Então, vamos lá, pessoal. Voltando, vamos para a nossa segunda parte da aula de hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Oi, cadê? Sumiu. Espera aí. Não estou achando aqui. Deixa eu procurar aqui de novo. Achei. Vamos lá. Hoje, a nossa aula, a gente vai pautar, tá, nessas 3 perguntas. Quem sou eu, quem é o outro e como nos comunicamos? A base da aula está em o conhecimento pessoal, o conhecimento de si, o conhecimento do outro e o conhecimento desta relação que interfere na comunicação. Então, dentro dessa construção, a gente precisa parar um pouco e entender qual a relação do autoconhecimento com o conhecimento que a gente tem da outra pessoa e como é a nossa comunicação entre eu mesmo e este outro. Alguém quer fazer algum tipo de pergunta ainda nessa primeira tela? Alguém quer conversar alguma coisa? Então, vamos lá. Quem sou eu? Como é difícil responder isso. É uma pergunta que... assim,
Faça uma redação ou um texto curto aí definindo quem é você, para você conseguir se definir. Ah, como é É difícil, meu Deus. difícil mesmo, Núbia. É um processo tão difícil. Primeiramente, como tudo na nossa vida, eu costumo frisar isso muito. O que acontece, né, para que se torne uma pergunta difícil? Porque a gente não é estimulado a pensar sobre isso. A gente não é estimulado a construir o nosso conhecimento pessoal. A gente se baseia muito no que o outro fala sobre a gente e não sobre o que nós achamos sobre nós mesmos, ou na nossa própria autovalidação. A gente deixa muito mais gritante e mais visível aquilo que dizem sobre nós. A Laís é isso, Laís é aquilo, né? Núbia é isso, Núbia é aquilo. E não no que eu acho sobre mim mesmo. Por isso que se torna difícil. Mas precisa ser um processo constante de descoberta. A gente não pode deixar de fazer essa pergunta sobre nós mesmos nunca. Essa pergunta é de extrema importância e de extrema responsabilidade para nós mesmos. Então, todo dia se pergunte. Tire um momento do dia para que você se pergunte: quem sou eu? E construa a sua imagem sobre você mesmo. Porque senão, se a gente não sabe quem somos nós, quem sou eu, enquanto indivíduo, a gente não consegue validar e nos fazer presentes e pertencentes enquanto seres humanos nas nossas relações. Então, assim, se eu não sei quem sou eu, como é que eu saberei como eu me comportar diante do outro? Então, essa é uma pergunta de muita importância. Eu preciso ter firmeza, eu preciso validar a minha personalidade, eu preciso cuidar dessa identidade, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me firmar diante desse outro. Pode falar, Núbia. E até para você saber o que, não é que cabe a você a palavra, mas assim, onde você se encontra, o que eu mereço, como, se as relações que eu estou construindo estão me fazendo bem, se aquele ambiente onde eu decidi que eu quero ficar, se aquilo ali é realmente para mim. Se eu não souber quem eu sou, não tem como. Eu posso simplesmente estar em um lugar, em uma situação que não é para mim e eu não estou sabendo porque eu não estou feliz naquilo. É só porque talvez não era para eu estar ali, porque não é o ambiente que eu gostaria, mas eu não consigo entender isso. Exatamente. Muito bem pontuado e colocado, Núbia. O quem sou eu, ela é a chave, o direcionamento para todas essas outras colocações de escolha de vida. Lembra que nos primeiros dias de aula eu trouxe que o trabalho é uma escolha e não uma obrigação? Então, a gente escolhe aquilo que a gente vai trabalhar a partir daquilo que a gente sabe sobre nós. Eu gosto de cuidar de pessoas, então eu vou escolher uma área do cuidado. Eu gosto de trabalhar com número, eu não vou trabalhar com pessoas, eu vou trabalhar com números. Então, é a partir dessa relação, sabe? É a partir dessa construção, é a partir deste cuidado. É muito desse papel, né? De nós enquanto indivíduos, de nós enquanto relação. Então, a primeira relação que a gente precisa ter é essa relação com a gente mesmo, que vem desse processo de autoconhecimento. Porque para eu saber quem sou eu vou precisar construir, através desse processo, o que eu gosto, o que eu quero, onde eu quero estar, diante dessa construção do quem sou eu. Então,
eu preciso me definir enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto homem, se eu for homem, enquanto relação, enquanto mãe, se eu for mãe, enquanto filha, se eu for só filha, enquanto pai, se eu for pai, enquanto colega, enquanto profissional, enquanto irmão, enquanto tia, enquanto madrinha, enquanto tio, enquanto padrinho, enquanto irmão. Então, dentro dessa nossa relação de processo de autoconhecimento, eu vou me permitindo. Então, olhem para vocês, construam quem sou eu de vocês, porque a partir desse lugar de conhecimento... gente, eu nem esqueci aqui de ligar para a menina, como é o nome? Didiane conseguiu entrar? Vou ligar para ela aqui pelo celular. Eu estava no grupo dizendo que não está conseguindo. Vamos lá. Didiane, meu amor, eu esqueci, eu dando aula aqui, mas depois você assiste também. Eu esqueci de lhe ligar. Tá? Eu vou botar assim porque está carregando, tá? Bora lá. Didiane, para você que chegou agora e para você que também está chegando agora aqui no grupo, a gente está fazendo um processo de conversa sobre o quem sou eu, né? O processo de autoconhecimento, para que quando a gente conhece quem somos nós, a gente pode conhecer o quem é o outro. Então, dentro desse processo, né, de conhecimento, de autoconhecimento, de relação. Então, quando eu descubro quem sou eu passo, né, quando eu começo a pensar sobre quem sou eu começo a construir o meu autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, quais são as minhas prioridades, quais não são. Então, a gente vai construindo esse processo de escolha, né? Porque a vida é um processo de escolha, seja essa escolha funcional ou desfuncional. Como assim, Prolai, o que é funcional e desfuncional? Às vezes, funcional é aquilo que faz a gente processar e funcionar enquanto indivíduo. Desfuncional é aquilo que nos adoece. E, às vezes, as nossas escolhas, elas são desfuncionais. Elas não nos completam, né? Então, a gente escolhe por escolher, tá? Então, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente vai construindo essa relação, né? A gente vai insights. Então, o primeiro passo, como o Núbia estava dizendo, é difícil responder quem sou eu. É difícil a gente olhar para a gente mesmo, mas é como um processo de insight, um processo de descoberta, um processo de tomada de consciência, onde eu paro e digo, peraí, eu preciso olhar para mim, eu preciso construir esta relação minha comigo mesmo, eu preciso descobrir, porque eu sabendo quem eu sou, eu vou conseguir entender quem é o outro e o que faz o outro agir daquela maneira, porque às vezes é igual ou é diferente de mim mesmo, mas eu preciso entender o meu lugar, e aí eu vou construindo o meu lugar de comunicação com esse outro, né? Às vezes, quando eu falei para vocês no instante, dentro desse processo, quando a gente para todo dia e se permite se perguntar quem sou eu, né? Quando a gente para e se permite construir esse quem sou eu, todo dia parar e olhar um pouquinho no espelho, mas não é um espelho, esse espelho externo, mas é o espelho da alma, que é olhar para dentro, né? Direcionar o nosso olhar para a gente mesmo, a gente descobre coisas que a gente nunca imaginou, né?
Então, como nós não paramos para definir quem somos, a gente pega o que o outro diz sobre a gente, fica difícil a gente responder. Porque não é o que eu acho sobre mim, é o que o outro acha sobre mim. Eu sempre dou um exemplo, quem for meu aluno sabe, que eu passei muitos anos da minha vida me definindo como bagunceira. Porque eu ouvia que eu era bagunceira, né? Eu ouvia que eu era bagunceira. E aí eu tomava aquilo como verdade. Mas eu sei que hoje, no processo, quando eu parei para perguntar quem sou eu, e eu parei para perguntar, poxa, eu sou bagunceira? E aí eu descobri que eu não era bagunceira. Pelo contrário, eu sou muito organizada. Mas por que eu passei a vida toda acreditando que eu era bagunceira? Porque minha mãe é muito organizada até demais, é muito metódica. Então, minha concepção de organização é diferente da dela. Então, ela não conseguia entender que eu me acho na minha bagunça, que para ela é bagunça. Entende? Então Entendi tem isso, agora. entendeu? Então, Entendi. às vezes para mim, eu não sou bagunceira. Mas para o outro eu sou. Então, mas a vida toda minha mãe diz: você é bagunceira, você é bagunceira, você é bagunceira. E eu tomei aquela verdade para mim. E aí, Interessante, né, Pro? a gente escuta muito disso. Por exemplo, na nossa sociedade, a gente tem uma ditadura da beleza muito grande, né? Por exemplo, as mulheres afros, por muitos anos, elas passaram anos e anos alisando o cabelo. Eu tenho uma esposa do meu primo que ela agora está assumindo o cacho dela e ela diz assim: ó, Laísa, para minha mãe é muito difícil, porque ela passou a vida tendo que alisar o cabelo, porque era a concepção de beleza daquela época, e ela se achava feia. Então, ela não consegue se achar bonita porque ela incorporou aquele lugar. Então, por exemplo, eu já sofri muito a minha vida toda, eu sou gordinha. E nosso processo e a nossa indústria de beleza é que a mulher precisa ser magra. E aí, quem sou eu, Laís, a mulher? Por muitos anos eu não conseguia me reconhecer enquanto mulher bonita, empoderada, que sabe o que quer, porque eu achava que eu tinha que ser magra. Então, a gente precisa entender que o dizer quem somos nós, a concepção de quem somos nós que criamos, e não o outro que nos dá. Então, é libertador quando eu pude eu mesma. Eu posso continuar sendo uma bagunceira para minha mãe. O importante é o que eu acho sobre mim mesma. Então, dentro desse processo, foi uma luz. Quando eu pude entender que não é que eu, Laísa, sou bagunceira. Para minha mãe, eu sou bagunceira, eu posso continuar sendo, dane-se. O importante é quem sou eu para mim mesmo. Então, eu convido a vocês a construir essa relação, porque quando eu sei quem sou eu consigo entender o que é meu e o que é do outro. Né? Então, eu consigo fazer essa diferenciação do que é meu e do que é do outro. Então, a Laísa bagunceira para minha mãe é real, porque é dela, mas não é para mim. Eu tenho que respeitar. E aí, quando eu comecei a entender que o meu processo de organização é diferente do processo de organização dela, eu consegui conhecer ela de um outro lugar, porque para mim ela só era chata que me chamava de bagunceira. E agora eu consigo conhecer. Quando eu me conheço, eu consigo reconhecer quem é ela também. Ela não é a chata. Ela só tem uma opinião diferente da minha. E é um processo de entendimento. Tá? Essa situação de autoconhecimento, né, de assumir o que você realmente é, eu acho que as pessoas têm muito receio, todos nós temos muito receio, na questão da opinião dos outros. Sim. O que os outros vão achar e como eles vão reagir à nossa como eu posso dizer, a nossa forma de assumir quem somos. No Instagram tem uma moça, eu sigo ela, que eu acho muito interessante essa forma dela
dela impor, não dela impor, mas dela viver a vida dela e dane-se os outros. Ela era obesa, muito obesa, e passou por esse momento de sanfona, né? Emagreceu muito, engordou de novo, emagreceu muito, e agora ela emagreceu novamente, e ela posta suas fotos, as cirurgias que ela precisou fazer por causa do excesso de pele, ela mostra fotos de calcinha e sutiã, e as pessoas a atacam de uma forma que chega a ser revoltante. Então, assim, ela diz assim, eu hoje me amo como sou. E ela mostra, aparentemente, tem uma vida, digamos, feliz. O marido a aceita como é, ela se aceita como está sendo agora, como era, como deixou de ser, porque engordou e emagreceu muitas vezes. Só que isso irrita as pessoas. Eu acho que isso acontece porque é o processo de tolerância, né? É o processo de cabelo liso. Mas isso existe muito, gente, porque é um processo de respeitar o outro, de conhecer a si para poder conhecer ao outro, né? As pessoas, elas não conseguem se reconhecer, então ela não consegue respeitar o outro. Por isso que existem muitas críticas. Mas é natural que a gente espere a opinião do outro, principalmente pelo fato, tá, de que nós somos seres de relação. Para a Ângela ter o nome de Ângela, para a Laísa ter o nome de Laísa, para a Edidiane ter o nome de Edidiane, para a Marla ter o nome de Marla, para a Johanna ter o nome de Johanna, e assim sucessivamente, nós precisamos do outro para nos nomear. A gente não é uma pessoa que não tem nome, que não tem uma identidade nominal, né? Com o tempo, a gente reconhece ou não. Por isso que tem muita gente que muda de nome ou muda de identidade. Mas, assim, a nossa concepção enquanto pessoa, a gente precisa do outro para reconhecer. Então, por isso que a gente é muito mais pelo outro do que por nós. Que esse é um processo de construção educacional. E sempre eu bato na mesma tecla. Né? Toda hora vocês observem que eu falo na aula. Né? Isso não é culpa nossa, é uma construção social. Né? Então, por quê? Porque a educação vem de anos e anos e anos. Né? Para que a gente consiga validar, para transformar esse lugar. Quantas vezes a criança, por exemplo, a criança passa pela fase da fantasia, onde ela quer vestir só porque quer vestir uma fantasia e quer ir para a rua com essa fantasia. E a gente não tem que botar outra. Porque tá feio. Né? Quantas e quantas vezes a gente pega e desvalida essa posição da criança. Né? Todos nós já passamos por fase que a gente só queria vestir um tipo de roupa, um vestido. Não, tem que mudar, porque tem que... Quem é? Espera, deixa eu terminar meu raciocínio. É só levantar a mão, gente, que eu vejo e dou a palavra, tá? Então, peraí, Eliane, nesse instante eu dou a palavra, tá? Então, é dentro desse processo, né? Quando assim, não, porque tá feio, mas eu quero me vestir assim. Só que vem um adulto que a gente tem uma admiração, que a gente tem um reconhecimento, que esse adulto é importante, e me diz que eu tô feia, que eu tenho que vestir outra coisa. E aí onde vem um processo que a gente vai nós vamos menosprezando o que a gente acha, o que a gente gosta, o que a gente quer, para colocar o outro como posição. Pode falar, Ellie. Eliane? Oi, voltei. Nessa questão que a senhora falou aí da roupa, né? Que às vezes a gente fala do filho para o filho vestir essa roupa que tá legal pra gente. Só que a gente não entende que não tá legal para eles. Quer impor aquela ordem como, tipo, a ordem de mãe. E acaba sendo que sua ordem não vai mudar o pensamento dele, que tipo, que ele quer aquela roupa e você quer outra. Só que a gente não entende isso, entendeu, Pro? Hoje eu sou mãe de um adolescente, eu tenho 33 anos, minha adolescente tem 17,
E hoje eu já vejo as coisas de outra forma, entendeu? Eu Sim. já não imponho ordens como eu colocava antes. Tu gostou? É isso aí? Tá bom. Mas antes eu dava minha opinião e eu achava que ela tinha que acatar aquela opinião. É muito difícil ser mãe de Mas adolescente assim, hoje, né? não tem culpado, entende? Não, É porque verdade. você aprendeu isso, você viveu isso, É, você foi mãe vivi muito isso. jovem, então é um Foi. processo. E que bom que hoje você já pode reconhecer e já pode fazer diferente. Gente, errar é humano, permanecer no erro é burrice. A gente está na vida para aprender Verdade. diante dessas relações. É como a Erika botou aí no chat, né? Eu e meu filho. Né? Mas a gente vai se conhecendo. Mas para isso, você precisa conhecer a si mesmo para poder conhecer o outro. Porque quando eu conheço a mim mesmo, quando eu valido a minha opinião, eu consigo entender que isso é meu, isso não é do outro. Gostar de rosa é minha filha, não precisa gostar de rosa. Quem gosta sou eu. Então eu consigo validar o que é meu para reconhecer o que é do outro. Entende? Verdade. Então, antes de qualquer processo, a gente precisa se entender. É igual a história da inveja, né? É igual a história dos ciúmes. Os ciúmes e a inveja são processos, fazem parte do processo da baixa estima. O ciúmes, ele é importante ter em uma relação, por exemplo, amorosa, mas ele não tem que ser a base da relação, tá? Então, tudo demais é sobra. Então, as pessoas que são doentes de ciúmes são pessoas que têm uma grande dificuldade de se expressar, de estar. Né? Então, é dentro dessa construção. Então, assim, quando a gente se conhece, quando a gente se valida, pode ter certeza, pessoas que são extremamente ciumentas e passam por um processo de autoconhecimento, que se valorizam, que passam a dar beijinho de ombro, a se achar, o ciúmes vai lá pro chinelo, não existe, porque eu sou me valido, eu sou mais eu. Então, a autovalorização vem muito desse lugar. Tudo bem, Sol, pode ir. Depois você assiste o link, tá bom? Eu vou mandar o link, tá bom? Um beijo, se cuide, beba água, tenta descansar, desliga o celular. Eu permito sim. Então, dentro desse processo, onde a gente vai construindo. Então, quando eu me valorizo, quando eu sei que sou, quando eu reconheço esse lugar, pronto. Né? Então, eu passo a me conhecer, eu passo a conhecer e validar o outro. Então, é igual no trabalho, gente. Aí onde a gente começa a entender as relações interpessoais do trabalho. Quando eu começo a me conhecer, a me validar, quando eu faço um curso por mim, e quando eu conheço o meu conhecimento sobre o estudo, sobre o curso que eu estou fazendo, quando eu me dedico ao meu curso, eu não preciso da inveja, eu não preciso botar o pé para o meu colega de trabalho cair. Porque eu sei do meu merecimento, eu me reconheço enquanto aquele profissional. Então, acontece muito desse espaço, o quanto é importante a gente nos conhecer. Para quando a gente se conhece, a gente passa a conhecer o outro, né? Então, é dentro dessa relação, tá? Então, bora lá. Então, quando eu conheço e eu vou olhar para a minha relação de trabalho, que eu conheço a mim mesmo, que eu valido a mim mesmo, as relações de trabalho, elas passam a ter um outro lugar. Eu consigo admirar o que eu tenho de bom, reconhecer o que é meu, para eu passar a admirar o outro sem querer o do outro, porque eu sei que o outro tem uma coisa, mas eu tenho também as minhas coisas. Consegue compreender como é que vai se dando esse lugar? Quando a gente vai construindo esse lugar? Né? Então,
Dentro do processo de comunicação, quando eu já sei quem sou eu, quando eu já sei, quando a partir do autoconhecimento eu consigo conhecer o outro, validar e separar o que é meu, o que é do outro, eu consigo estabelecer um processo de comunicação. O processo de comunicação é uma ação diante de algo. Eu quero comunicar algo a alguém. Então, eu passo a respeitar essa ação que eu preciso comunicar algo a alguém. Durante as nossas aulas, a gente já teve alguns episódios, alguns exemplos que levaram ao nosso processo de entendimento, de refletir sobre a nossa comunicação. Então, é dentro desse lugar que eu quero que vocês prestem atenção nessa comunicação, né? Então, para conhecer uns aos outros e a si mesmo no ambiente de trabalho, é necessário, portanto, que as pessoas troquem informações sobre si e sobre suas funções na empresa. As informações precisam ser transmitidas de forma clara, com o mínimo de distorção possível, o que pode ser garantido com um bom nível de comunicação. A boa comunicação não só garante a qualidade das informações, como a continuidade do fluxo dessas informações, ou seja, a consolidação de vínculos e a efetiva troca entre os colegas de trabalho. Isso ocorre porque a comunicação substitui uma série de atos, prevenindo os erros na execução de uma tarefa em razão de ela ter uma função educativa, sendo muito utilizada na publicidade, por exemplo, como ferramenta de persuasão. Quando uma comunicação ela é boa utilizada, quando o emissor consegue passar, transmitir aquilo, o fluxo é fluido entre eu e o outro, ou os outros, a gente consegue colocar que o outro entenda aquilo que a gente está dizendo. Por que a propaganda é a alma do negócio, né? Eu sou apaixonada pelas propagandas da Natura, da Avon, da Boticário, da Coca-Cola. Me emociono com propaganda de margarina, né? Porque a comunicação é clara, ela quer passar uma informação e ela pode ser transmitida através dessa comunicação. Então, eu quero comunicar algo através de uma ação, seja ela visual, escrita, linguística. Então, dentro desse processo. Então, vamos lá. Quando a comunicação se dá com qualidade, abre-se uma vida de acesso ao que ambos vão buscar fazer o uso, para transmitir ou receber uma informação. Esse fenômeno da transmissão da informação pode ser explicado através do esquema de comunicação. Qual é o esquema de comunicação? Vamos lá. Então, existe o emissor e existe o receptor, tá? Existe um canal de comunicação representado por essa TV, tá? Porque é um canal, vamos assim dizer, e que para que esse canal de informação seja no diálogo, seja na escrita, né? Seja numa mensagem de texto, precisa ter uma forma de comunicar, que é o canal de comunicação, né? E vai existir essa mensagem entre o emissor e o receptor, né? E tem um contexto para que essa mensagem seja entendida como um código, tá? Então, vamos lá entender esse esquema de comunicação, tá? Vamos lá. Então, tá dando para ver aí? Tá dando para ver? Tá, bora lá. Então, como é que a gente tem? O emissor, né? É aquele que envia a mensagem sendo fonte de comunicação. Então, seja esse emissor um comunicado da empresa, seja esse emissor uma pessoa, seja esse emissor uma mensagem de texto, seja esse emissor uma sinalização, qualquer coisa. Tá? Existe o receptor. Quem é o receptor? É aquele que recebe a informação transmitida. Então, o emissor emite, o receptor recebe. A mensagem é a informação que se transmite e se recebe
e se recebe. É o conteúdo da informação. O que é que essa pessoa falou, tá? O canal é a parte física da comunicação. O meio, o ar, no caso da comunicação verbal. Papel, ondas de rádio. Qual foi a forma que essa comunicação chegou? Foi pela TV, foi pelo rádio, foi pelo texto, foi pela escrito, foi falado, né? Como é? Pelo qual circula a mensagem que permite o contato entre os participantes, emissor e receptor. O código é o conjunto de sinais ou signos, os quais, segundo certas regras, se transmite a mensagem e deve necessariamente ser o mesmo para os envolvidos na comunicação. O código gerado, então, eu tenho o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, a forma como isso foi passado, e o código é o conjunto de sinais e signos e significado que essas emoções são passadas. Então, dentro desse lugar, aí a gente existe o contexto, que é o ambiente que envolve a situação da comunicação. É sala de aula, é trabalho, é grupo de amigos, né? É na casa, no trabalho, na rua. Então, é o contexto. No nosso caso, aqui eu estou sendo a emissora, o canal de comunicação que a gente está usando é a sala de aula virtual, o receptor são vocês, eu estou passando a mensagem, vai se criar um código de significado, de conjunto, de sinais. Quais são os sinais? O slide, a forma que eu falo, não, o que vocês estão entendendo ou não. Tá? O mais importante que entender esse fenômeno é entender e saber usá-los. É permitir que ele seja recíproco e que os papéis de emissor e receptor troquem lado a lado a todo momento, porque ao mesmo tempo que eu sou emissor, eu sou receptor, né? Apesar de todo esforço em fazer com que a mensagem fique clara ao receptor, sempre vai haver uma imagem para interpretações, diversas àquela pretendida pelo emissor. Foi o que a gente estava conversando na semana passada sobre questão de interpretação pelos textos digitados, né? Que às vezes a gente fala nas redes sociais de uma forma e as pessoas entendem de outra. Nesse sentido, uma ferramenta que vem sendo utilizada amplamente nas empresas, visando o desenvolvimento das relações interpessoais, é o feedback. O feedback para que fazer que essa relação se entenda, tá? E aí? Gente, vai acabar a aula que eu nem estava vendo. Vou dar o stop e mando outro link. Vai a esses 40 minutos. Vou mandar o link para vocês agora, viu? Peraí, beijo. Vamos lá, pessoal. Tem 14 pessoas, enquanto o pessoal vai entrando. Quem já foi entrando aí, está entendendo até aqui como é? Alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer contribuir para o tema? Pode falar? Oi, pode. Falando de comunicação, né? Comunicação verbal mesmo, em forma de palestra, por exemplo. Já foi comprovado cientificamente que o ser humano ele gosta de ouvir e mais gosta de ver gravuras, né? E o nosso cérebro ele tem tendência a gravar algumas informações, mas por conta das imagens que a gente vê. É por isso que quando a gente está em alguma palestra, que o palestrante lá está usando figuras, vídeos e assim por diante, né? Assim como a gente está assistindo em aula da senhora, a gente tem o hábito e o costume de adquirir mais informações. Em vez de a pessoa ficar só conversando, só ouvindo, ele vai ficando cansativo, né, Carol? Na verdade, o que acontece? O nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele é hiper mega inteligente, é uma máquina que não consegue ser copiada, né? Não consegue ser invadida, não tem leitura de mente certa, né? É uma máquina fantástica, que foi Deus que criou. Quem não acredita em Deus, perdão, mas
a gente precisa criar uma explicação, né? Então, assim, Deus criou, então vamos lá. Como eu acredito em Deus, eu uso esse exemplo. Então, o cérebro ele é fantástico, mas ao mesmo tempo que ele é fantástico, ele é burro. Desculpe o termo, pra caralho, né? Ou aí, Muriçoca, morra, né? Por que ele é burro, o cérebro, ao mesmo tempo que ele é fantástico? É porque ele funciona a partir do concreto. Por isso que entender psicologia às vezes é difícil. Porque quando você estuda anatomia, estuda biologia, você vai, olha o coração, o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, blá, 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 blá. E dentro do sistema psicológico, a gente não vê o pensamento, a gente não vê as emoções, a gente não vê o sentimento. Então, a gente não sabe como eles se formam. A gente tenta trazer uma explicação desse processo. Então, o cérebro ele funciona a partir do concreto. Por isso que dentro do processo de comunicação, por exemplo, que os bombeiros, a polícia, salva-vidas, até na parte cirúrgica, por exemplo, se alguém trabalhar em centro cirúrgico, não adianta ficar soltando informação se que o outro não tenha um conhecimento, não entenda, não está vendo, né? Eu tenho uma paciente que tem mais de 1 ano que ela não vê uma parte da família. E quando essa parte da família viu ela estava em coma. Ela teve um AVC, então ela está em processo de reabilitação. Então, quando ela estava em coma, ela passou 21 dias em coma, a família viu. E hoje a família não viu. Então, a família que está distante, ela que mora em outro estado, fica muito aflita porque ela não consegue ver. É o que você está trazendo, né? A gente precisa ver para saber, para crer, né? Aquele ditado popular. Preciso ver para crer. Porque o nosso cérebro, ele é burro. Ele funciona a partir do concreto. Então, às vezes, a gente precisa ver para crer. Por mais que todo mundo diga que a tia da pessoa está bem, elas não conseguem entender como é esse bem, né? Então, às vezes, não adianta, né? Quando a gente não sabe informação sobre uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, essa pessoa está no centro cirúrgico, e quem está de fora fica desesperado, porque não sabe o que está acontecendo lá dentro. Por mais que saia o boletim, cirurgia estável, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a pessoa não consegue entender, ter noção do que está acontecendo. Então, dentro do processo de comunicação, é bom a gente dar informações precisas e claras que a pessoa consiga entender, né? E aí onde vem o processo de feedback. Alguém sabe o que é o feedback? Alguém quer falar? Feedback é um retorno que falam, né? Que dizem como se fosse um retorno, uma resposta. Exato. Obrigada. Feedback é uma palavra em inglês que é um termo da eletrônica que significa retroalimentação. Qualquer procedimento em que parte do sinal de saída de um circuito é injetado no sinal de entrada para ampliá-lo, diminuí-lo, modificá-lo ou controlá-lo. Então, é um processo de troca, é como você disse, né? Então, dentro desse processo de troca, o feedback, esse termo que saiu da eletrônica, vem para o termo das relações interpessoais e comunicação, para que a gente entenda este processo de construção desta comunicação e dessas relações, né? Por exemplo, tem pessoas aqui que estão ainda no seu primeiro trabalho. Quando a pessoa consegue ter um feedback, aí a pessoa, aquele conhecimento lá dela, né, sobre o autoconhecimento, começa a ser validado, né? Poxa, Laísa, né, muito legal, né? Por exemplo, eu gosto do que vocês participam da aula, porque para mim é um feedback legal, é uma troca e eu consigo entender o termômetro de como está a aula, se eu preciso melhorar, se eu não preciso, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. Entende? Então, dentro desse processo de construção. Então, o feedback,
no processo de comunicação é de extrema importância para que a gente consiga construir uma comunicação clara e precisa. Porque, às vezes, a pessoa está falando, e você não entendeu nada, e a pessoa está achando que você falou, então precisa de um retorno, né? Seja em qualquer área da nossa vida, qualquer processo de relação. Então, o feedback, ele faz parte de um processo de comunicação saudável. É uma troca, é um retorno. Diga, Josi. Quando a gente faz uma atividade no final da disciplina, essa de hoje, por exemplo, vai servir de feedback para a senhora, né? Para saber o quanto que a gente absorveu. Exatamente. Então, isso é um processo. A avaliação, gente, quando a gente estuda planejamento pedagógico, todo professor estuda, para planejar pedagogicamente a aula, a avaliação, a gente passa a entender que a avaliação não é para avaliar vocês, é para me avaliar. Se meu processo, vocês estão entendendo esse processo. O que é que tem de errado? Claro que avalia o conhecimento de vocês, mas o professor ele não tem que fazer a avaliação só para avaliar vocês, mas é para avaliar também como é que está a minha aula e o processo de aprendizagem que eu estou dando na aula. Então, esse processo de troca, ele traz uma comunicação mais saudável, uma comunicação mais ativa, uma comunicação mais compartilhada, que é de extrema importância nas relações de trabalho. Compreendido até aqui, gente? Então, quando eu me conheço, eu passo a conhecer o outro. Quando eu me valido, eu passo a validar o outro. E eu passo a abrir espaço para um processo de comunicação de eu com eu mesmo e o processo de comunicação eu com o outro. Porque eu tendo conhecimento do que eu sou, do que eu quero, eu consigo comunicar isso, o outro consegue entender, eu respeitando esse outro e havendo uma troca através dessa relação. Entendido até aqui? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tudo ok? Então, pessoal, a gente termina a aula de hoje por aqui, contém uma comunicação, a importância do conhecer a nós, para a gente conhecer o outro e validar e fazer com que essa comunicação se entenda, diminuindo os ruídos. Então, feedback, gente, troca, compartilhar. Em qualquer relação da nossa vida, a gente precisa compartilhar, tá? Diga, Ângela, quer falar? Eu não, toquei sem querer aqui no microfone. Certo. Então, pessoal, um beijo, até quarta. As atividades vocês podem me entregar até amanhã, tá? E amanhã à noite. E na quarta eu passo outra atividade, tá bom? Um cheiro. Beijo. Até a semana que vem. Boa noite, Pro. Boa noite, Marco. Boa noite, Rosa. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, Pro. Obrigada. Viu? Tchau, Andréa. De nada. Tchau, tchau. Tchau, Cris. Tchau, Camille. Tchau, todo mundo. Um cheiro. Tchau, todo mundo. Tchau, Lai. Tchau, Cris.